Oi, oi, seja muito bem-vindo ao meu podcast Doses Diárias de Autoterapia. Hoje nós vamos falar e refletir sobre que ninguém pode nos amar exatamente como nós precisamos. Por quê? Porque essa é a nossa missão, esse é nosso trabalho. E é importante que a gente se implique que isso é o nosso trabalho. Vamos lá para a reflexão de hoje. Há flores que não crescem em condições ideais. A dália, por exemplo, é uma grande flor para a gente analisar. Embora ela seja lembrada pela simetria quase perfeita, pelo desenho organizado em suas pétalas, ela não nasce em cenários controlados. Muitas vezes ela enfrenta vento, solo irregular, excesso ou falta de luz, e ainda assim ela encontra uma forma de continuar. Às vezes ela se curva, às vezes muda de direção, às vezes ela floresce para um lado, oposto ao que seria esperado. Não porque ela seja uma flor fraca, mas porque ela precisa viver, ela precisa sobreviver. Ninguém pode te amar exatamente como você precisa, porque esse é o seu trabalho. Essa frase, ela não fala sobre solidão, ela fala sobre responsabilidade emocional. Ao longo da nossa vida, especialmente para o adulto neurodivergente, há uma busca intensa por alguém que nos compreenda, que antecipe nossas necessidades, que acolha sem que seja preciso explicar tudo, alguém que consiga nos acessar com precisão aquilo que nós estamos sentindo ali por dentro. Mas há um limite estrutural nisso tudo. O outro nunca terá acesso completo à nossa experiência interna. Nunca saberá exatamente o que nós precisamos em cada momento. Nunca conseguirá regular o nosso sistema nervoso com a mesma precisão que a gente pode aprender a desenvolver as estratégias para se cuidar. E esperar isso, ainda que de forma silenciosa, cria um ciclo de frustração. Porque o amor do outro, por mais genuíno que seja, sempre será medido pela forma como ele percebe, interpreta e consegue agir. E isso não é insuficiência, é a condição humana. A Dália, ela não espera que o ambiente se reorganize perfeitamente para então crescer. Ela responde ao que existe ali naquele ambiente. Se a luz não vem de cima, ela vai se inclinando. Se o vento pressiona demais, ela se ajusta à sua estrutura. Se o solo não oferece estabilidade, ela se reorganiza ali com as suas raízes. Ela não controla o ambiente, mas ela desenvolve recursos para sustentar a própria existência dentro dele. E talvez haja algo profundamente importante nisso tudo. Amar a si mesmo não é repetir frases bonitas, frases de autocuidado, frases típicas que estão por aí. Não, né? Não é também tentar sentir algo abstrato, não sentir nada. Não. É aprender a reconhecer as próprias necessidades internas. É desenvolver sensibilidade para perceber sinais internos antes que eles se tornem gritos. É construir respostas que não dependam exclusivamente do outro. Para o adulto superdotado, isso é ainda mais delicado, porque muitas vezes houve uma história de não reconhecimento, de privação emocional, necessidades emocionais que não foram lidas, não foram supridas, intensidades que foram invalidadas, suprimidas, esmagadas, demandas internas que foram consideradas como exagero. E diante disso, cria-se uma expectativa de que alguém, em algum momento, vai finalmente acertar, vai vir me salvar nisso tudo. E aí a gente vai ver, vai entender, vai responder exatamente como precisa ter sido feito lá atrás. Mas essa experiência, embora compreensível, mantém o sujeito em uma posição de dependência emocional, que raramente vai sustentar a longo prazo. Porque ninguém pode voltar no tempo e ninguém pode ocupar completamente o lugar de quem sente por dentro. Isso não significa que o outro não seja importante, que o outro não seja capaz de nos dar algumas das nossas necessidades emocionais. Significa que ele não pode ser o responsável por algo que é interno, que é da nossa responsabilidade. A Dália não deixa de se desenvolver porque o ambiente não é perfeito. Ela encontra caminhos possíveis dentro das condições que ela tem.
Isso não é resignação, isso não é, né, assim, largar os bets. Não, é adaptação, inteligência, sobrevivência. É uso de recursos, é movimento em direção à vida, é amar a si mesmo. Nesse sentido, é também assumir o papel ativo implicado na própria regulação emocional, na própria existência, na própria vida. É aprender a se escutar, a se validar, a se acolher quando o outro não consegue nos oferecer isso. A se proteger quando o ambiente não oferece a segurança suficiente. A se nutrir, mesmo que de uma forma parcial, mesmo que em pequenos gestos, pequenos movimentos. Isso exige prática, isso exige tempo, exige muitas vezes desconstruir a ideia de que o amor virá pronto lá de fora. Porque quando essa expectativa é deslocada, algo muda. O outro deixa de ser a única fonte possível de cuidado e passa a ser complemento, troca, encontro, não mais a única sustentação. A dália que floresce em uma direção inesperada não está errada. Ela está respondendo ao que é possível e, ainda assim, floresce. Talvez não na forma idealizada, esperada, da minha irrealidade, mas da maneira viável, na forma viável. Isso é suficientemente bom para que a vida continue acontecendo. Para o adulto neurodivergente, há uma potência nesse deslocamento. Perceber que, mesmo sem ter recebido tudo o que ele precisava, ainda é possível construir algo dentro. Não perfeito, não completo, mas suficiente para começar. Pequenos movimentos de cuidados, pequenos gestos de escuta, pequenas escolhas que respeitam limites internos, e aos poucos isso vai se organizando. O sistema nervoso aprende novas formas de regulação. A mente reduz a dependência da validação externa, o corpo começa a sair do estado constante de alerta, de espera, e algo se estabiliza. Não porque o mundo ficou ideal, mas porque há um eixo interno agora mais firme. Ninguém pode te amar exatamente como você precisa, porque ninguém vive dentro de você. Mas isso não é abandono, é um convite ao outro. É desenvolver um tipo de relação consigo mesmo que não dependa exclusivamente do outro para existir. A construir pouco a pouco uma base interna que sustente as nossas experiências coletivas. Como a Dália que, mesmo inclinada, mesmo fora do eixo esperado, mesmo em condições imperfeitas, ainda encontra uma forma de florescer, talvez seja exatamente isso. Não esperar que a vida se organize para então existir, mas aprender a existir mesmo quando a vida está no seu processo e está desorganizada. Curvando quando necessário, reorganizando quando é possível e ainda assim florescendo e se movendo. Essa é a dose de autoterapia de hoje. Espero que ela tenha feito muito sentido para você e espero que você esteja se desenvolvendo comigo nesse processo de autoterapia. E eu te vejo aqui amanhã. Um beijo!